Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta terça-feira no programa Algo a Mais. Hoje, dia 20 de julho, dia do amigo, e eu estarei aqui com um pessoal que está representando grupos que sim, tem uma forte amizade envolvida. A Priscila Vivan, que ela é do Carismático aqui de Nova Prata, o Eleandro Sasso e o Jean Carlos Dallagnol, que são do Emaús de Nova Bassano. Então, fiquem conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Antes de iniciar a nossa conversa, nosso papo de hoje, eu gostaria de agradecer a todos os patrocinadores que fazem com que o nosso programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. Como sempre, eu sempre falo aqui que eu sempre sou muito feliz em vestir felicidade, visto Beneduzzi nos programas. E hoje, para o Dia do Amigo, a Beneduzzi está com um desconto em dobro, 20% de desconto na loja. Então, pessoal, dá uma passadinha lá na Beneduzzi hoje, aproveita que esse desconto está especial para essa data especial que é o Dia do Amigo. Então, aproveitem. Também a Prana Energia Vital, um centro de terapias lá de Veranópolis, levando terapias para a sua vida. A URP Mercados, no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata, com horários especiais para poder te atender. De segunda a sábado até às 21 horas, domingos e feriados até às 20. A Objetivo Ambientes Planejados, aqui em Nova Prata, na Placidina de Araújo, próximo aos bombeiros, tem uma esquina linda com móveis e decorações para tua casa, então aproveita e passa na Objetivo. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. E a Kiron Centro Cultural, onde você encontra cursos de línguas, ensino superior Cruzeiro do Sul e também reforço escolar. E agora, pessoal, agradecendo a todos esses patrocinadores, quero dar as boas-vindas ao pessoal que está aqui comigo no estúdio. Sejam muito bem-vindos, Leandro, Jean, Priscila. É um prazer nessa manhã recebê-los para falar sobre o Dia do Amigo. E saber que vocês realmente têm um motivo muito especial de poder falar sobre amizade. Vocês fazem parte de grupos que fazem bem, grupos que dão aquela força quando a gente precisa, então nada melhor do que recebê-los nesse Dia do Amigo. Então, para iniciar, eu gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal de casa. Priscila, bom dia. Bom dia, Laura. Então, meu nome é Priscila, eu tenho 25 anos, né? Sou formada em psicologia, faço parte do grupo da Renovação Carismática Católica aqui da cidade desde 2010. Certo, é isso aí. Então, hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre a renovação carismática, né? A gente fala o carismático, porque justamente a gente quer conhecer um pouquinho mais. E a gente sabe que vocês têm um envolvimento desde familiar, quanto... Porque quando se passa um pouquinho mais daquela amizade forte, a gente já se sente em família quando chega num grupo como esse. Então, a gente vai querer saber um pouquinho mais. Então, meninos, bom dia. Eu gostaria que vocês se apresentassem. Leandro. Bom dia, pessoal. Meu nome é Eleandro Sasso, sou esposo da Ana Rita. Sou de Nova Bassano, tenho 29 anos, atuo como corretor de seguros e assessor de investimentos. E eu, juntamente com o Jean, nós estamos no movimento de Emaús, lá em Nova Bassano, desde 2018. Olha aí, que bacana. Jean. Então, bom dia, Laura. Bom dia ao pessoal de casa também. Prazer estar participando do programa. Meu nome é Jean, sou lá de Nova Bassano também, sou natural de lá. Tenho 27 anos. Como o Leandro falou, a gente faz parte do grupo Emaús, lá da cidade. Desde 2018 eu faço parte. Então, está sendo uma grande satisfação estar aqui e falar sobre essa palavra que tem tanto significado, né? O amigo. Com certeza. E, pessoal, para que a gente possa compreender um pouquinho mais, vou começar por vocês. O Emaús, o que é, para quem não conhece, para que a gente possa estar explicando também. Então, vocês podem falar um pouquinho sobre o Emaús? Pode ser, Jean. Claro. O Emaús é um programa voltado, um movimento, vamos dizer assim, né? Voltado ao grupo jovens. Então, ele tem uma faixa etária assim, que compreende
essas pessoas que fazem parte, né? Por causa que justamente algumas outras faixas etárias, ou quem já tem um relacionamento, é casado, tem família, podem participar de outros grupos, né? Claro. Então o intuito do Emaús é ao público jovem, e é justamente essa ideia, né? De engajar os jovens a participar de liturgias da igreja, fazer reflexões sobre os mais diversos assuntos, sempre tendo como base o exemplo do nosso Senhor Jesus, né? Então ele é bastante voltado a esse intuito, né? Fazer reflexões e seguir a caminhada de Jesus. Pois é, Pode continuar, Leandro. Só complementando Claro. a fala do Jean, né? O movimento ele surgiu, não é que ele é específico somente para jovens, né? É que é feita uma formação que é chamado como retiro, e ele surgiu como se fosse, inicialmente foi o Cursilho, né? O Cursilho é um movimento, mas voltado a casais, e chegou a um ponto que esses casais perceberam, tá, e os nossos filhos, qual caminhada que nós podemos dar direcionamento para eles, dentro de uma filosofia, numa linha cristã, né? E aí surgiu o movimento de Emaús, né? Buscando uma faixa etária menor para fazer o retiro. Por que a igreja talvez ela separa esses movimentos, né? Para quando que é feito de fato esse retiro, é para juntar a linguagem ali apresentada. Então, para tu não ter talvez uma faixa etária diversa, né, entre 18 até 60 anos, que aí talvez você não vai ser tão específico na linguagem. Então, por isso que a igreja ela acaba separando movimentos. Depois que, uma vez você feito o curso, você é Emaús por resto da vida. Né? Então, tenho 60 anos, sou Emaús? Sim, é natural. É só o retiro que é um pouco mais concentrado. Por isso que tem essa divisão dentro da igreja. Com certeza. E vocês como filhos e daqui um pouco como pais, como vocês veem a questão desses retiros, desses movimentos dentro da igreja? Eu digo, claro, hoje a gente está falando da igreja católica, ok? Mas a gente sabe que existem movimentos como este em todas as outras religiões e que são realmente muito importantes. Mas vocês, como alguém, quem vive o movimento, e quem está daqui um pouco, que vai ser pai, já é casado, então daqui um pouquinho pode ser pai. Como vocês veem essa questão na formação dos jovens? Eu posso utilizar muito da minha vivência, né? Então, na parte profissional, eu comecei a empreender muito cedo, né? Montando meus negócios e tudo mais. Então, eu foquei muito a parte empresarial por muito tempo da minha vida. Eu brinco que depois foi 6 ou 7 anos, eu tirei minhas primeiras férias, que foi o retiro. Onde consegui, de fato, desligar um pouco dessa correria do mundo e conseguir refletir para mim mesmo. E eu sempre digo, que nem você mesmo mencionou, Laura, né? Hoje, querendo ou não, nós coincidiu aqui todo mundo falar sobre a parte católica, né? Igreja católica, mas em todas as religiões existem movimentos específicos, né? Mas isso aí é importante para a pessoa, para ela entender que a vida, talvez ela não se baseie somente num pilar só profissional, né? Talvez para a pessoa conseguir ter esse algo a mais, ele precisa ter uns outros pilares muito bem solidificados. E a espiritualidade, a amizade, né? O convívio, eu, no meu ponto, quem já participou, consegue entender que nesses retiros é muito bem focado. E para a vida, depois, profissional acaba refletindo também. Quando você consegue alinhar esse pilar, né, de você saber que eu preciso de alguma coisa, deu um perrengue, eu sei que eu posso ligar para o Jean, porque talvez nós entendemos como funciona essa questão humana, né, próxima, eu sei que eu posso me apoiar dele. Então, consequentemente, nas outras áreas tu acaba refletindo. E mais para a pessoa se conhecer mesmo, né? Dar um valor, sentido, né? Se fala hoje tanto que o mundo tem livres arbítrios, né? Todo mundo pode escolher várias direções. Mas, se nós olhar lá no fundo, vai ter uma direção que ela, a longo prazo, ela tende a dar um resultado melhor. E isso vem muito na parte espiritual. E o bacana é incentivar a gurizada a saber desde cedo
que sim, isso é muito importante também, não é só o ter, e sim o ser. É bacana, então, tu acaba levando uma vivência para essa gurizada que está aí, que se inscreveu para participar do retiro, e aí acabam tendo toda uma visão diferenciada do que simplesmente aquela rotina louca, porque hoje a gente sabe que desde a gurizada novinha, levanta de manhã, tem que ir para tal curso, de tarde para aula, de noite tal outro curso. A gente sabe que até hoje, né, todos estão correndo demais. E quando a gente tira esse tempo, que é para algo para nós, é parar, pensar, é cantar, é rezar, se torna algo muito mais leve. Então, levar esse conhecimento também para o pessoal mais jovem se torna também algo que daqui um pouco pode facilitar com que eles trilhem um caminho com mais facilidade, o seu caminho com mais facilidade, sabendo das suas escolhas. E agora a gente vai falar sobre a renovação carismática, conhecer um pouquinho, Priscila. E também, tu é jovem também, que eu sei que já participou de outros movimentos também, né, Priscila? Sim. Então, hoje, trazendo um pouquinho da vivência da renovação, como tu pode apresentar ela para as pessoas em casa? Então, a renovação, né, ela surgiu, digamos, há 50 anos atrás, né? Lá nos Estados Unidos. Então, um grupo de jovens estava fazendo um retiro, né? Estava reunido e de repente faltou luz, né? Faltou água. E aí, né? Como que vamos fazer um retiro para jovens sem essas situações, né? E esses jovens, eles estavam reunidos e eles estavam sedentos, eles queriam algo a mais na fé, né? Dentro da Igreja Católica, mas eles estavam querendo algo a mais dentro do exercício da fé. E aí foi ali onde eles permaneceram reunidos numa capela, né? E aí o Espírito Santo veio assim sobre eles, moveu sobre eles, então, essa inspiração de perpetuar, né, esses grupos de oração. Hoje a gente vive, então, esse grupo de oração aqui na cidade, né? Eu participo da renovação, como eu já falei, desde 2010, fiz retiro, né? Mas para participar da renovação em si, não precisa fazer nenhum retiro, não precisa ter nenhum ritual de passagem propriamente, né? Então, a pessoa que queira participar, hoje a gente está fazendo os grupos online, né, pelo Google Meet, mas antes da pandemia também, o grupo acontecia na igreja matriz, né? E as pessoas que quisessem participar podiam entrar na igreja e participar. O que o grupo de jovens e o grupo da renovação me trouxe, né? Me trouxe mais essa vivência íntima com Deus, assim. Porque como a gente estava falando, e os guris também estavam falando, né? A vivência, nós somos muito mais do que o ter, né? A gente estava comentando também anteriormente que nós somos muito mais do que um currículo, do que cursos, do que coisas que vão agregando. Nós somos um conjunto de coisas, né? Nós somos o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. E, consequentemente, nós nos relacionamos também. Então, quando uma parte dessas dimensões fica capenga, digamos, compromete todas as outras. E aí essa vivência da fé vem justamente nos dar esse suporte, né? Então, a renovação carismática em si, ela tem os grupos de oração que são tanto mistos, como os grupos de jovens. E dentro do grupo misto, digamos que tem um grupo de crianças que participem, filhos, enfim, tem-se a possibilidade também de fazer um grupinho de jovens, né, que é dentro do Ministério das Crianças, que a gente propriamente chama, né? Atualmente a gente não tem esse ministério no grupo de oração, justamente por conta da pandemia, mas também anteriormente, porque precisa ter um grupinho, né, de crianças, mas eles fazem também uma pessoa acaba conduzindo esse grupo para as crianças. E o quanto é importante essa vivência, porque a amizade, o que a gente acaba entendendo nessa realidade de fé, né, com Deus. Quando a gente vai à missa, a gente responde à liturgia, né? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É o amor de Cristo que faz com que as amizades se solidifiquem dentro do movimento. Então, isso que o Eduardo estava falando, da importância, por exemplo, de eu não estou legal. Ligar para uma pessoa, estou precisando de oração, ou
tá difícil a minha vida, né? Isso faz com que a gente se sinta bem, mas com que a gente também consiga ser um anjo na vida daquela pessoa, né? Alguém a estar levando também para aquela pessoa Deus. Então, se unindo a ela, né? No seu sofrimento, na sua dificuldade, mas também com o objetivo que é Cristo, com o objetivo que é a nossa vivência fraterna em comunidade. Que bacana. E quando a gente ouve vocês falarem todos esses princípios desses grupos, a gente não pode esquecer que a amizade é um pilar forte dentro dos grupos, porque quando a gente vê aqui falando, poxa, às vezes eu preciso de uma oração, eu ligo para alguém, eu digo, não tá legal, tô precisando, preciso de ajuda, e a gente sabe que existem pessoas que podem estar nos ajudando, então isso é muito bonito. E, pessoal, vou pedir no geral, posso começar contigo, Priscila, mas essa compreensão de amizade, porque quando a gente sai para uma festa, a gente tem um monte de amigos. E quando a gente bebe um pouquinho, a gente abraça todo mundo e diz que, nossa, né, sonhei contigo a vida inteira. Enfim, a gente sabe que existe esse tipo de amizade, existe uma amizade que é diferente, a amizade que a gente sabe que... eu lembro, Padre Chiru, querido, saudoso, ele falava, quem aqui tem 10 amigos que podem contar agora? Que podem ligar agora e que sabem que vão contar. Quem aqui tem 5? Quem tem 4? E ele questionava, porque ele dizia, gente, às vezes um amigo, mas ser o amigo é importante. É o suficiente tu ter alguém que tu possa te apoiar, tu ter alguém que tu saiba que tu pode ligar, né? Então, quando a gente tem essa compreensão de distinção de amizade e daqui um pouco como vocês também criam essas amizades no grupo, Priscila? Sim. Olha, Laura, iniciando propriamente pensando um pouco no Evangelho também, né? Jesus vem dizer para os discípulos quando eu estava reunido, né? Eu não vos chamo somente de servos, mas de amigos, porque o amigo é aquela pessoa que se entrega, né? Um relacionamento de amizade. Tu tem aquela doação. Para ti ter uma amizade, tu precisa se doar, né? Eu me dou, a outra pessoa se doa também. E aí essa doação que faz com que essa entrega seja profunda e a intimidade e os vínculos vão se formando, né? Então, a gente pode ver também no Antigo Testamento, né, que diz que a amizade, ela é um tesouro, né? Ela é um tesouro quando ela é vivida também da forma correta, né? Como tu disse, quantos amigos a gente pode contar? Quantos amigos a gente pode realmente tá participando da sua vida, né? Claro, nos momentos difíceis, mas também vibrando na alegria, né? Eu lembro de uma das postagens do padre Fábio de Mello, que ele diz que muito mais do que sofrer junto é tu vibrar pelo outro, porque hoje em dia, né, a gente vive também numa questão de competitividade, na questão empresarial ou em outras esferas da nossa vida, em que quando o outro tá feliz, eu me sinto mal, porque eu quero, né, tá melhor que o outro. Eu também gostaria. Isso, aí vem a questão da inveja, vem a questão de tudo mais. Mas não, a amizade é a amizade que faz com que a gente vibre junto, né? Consegui. Então, no grupo de oração, por exemplo, tô atrás, né? A minha vida não tá legal, né? Vou rezando, tô pedindo para Deus determinada graça, determinada situação que não tá legal. Mas tá demorando essa graça chegar, né? Mas a gente sabe que o Senhor pede para que a gente seja paciente. Aí tem um irmão também que ajuda, né? Nesse sentido. E é canal de graça também, né? E na amizade a gente consegue também viver dentro da igreja a questão das virtudes, né? Então isso agrega muito para o nosso ser, justamente pela questão das virtudes, que o próprio Senhor, o próprio Deus vai colocando no nosso coração à medida que a gente vai se abrindo para Ele, né? Com certeza. E, guris, como foi para vocês o antes e o depois de participar do grupo de jovens? Porque a gente sabe que, claro, a gente tem os amigos, a gente tem pessoas da família que são amigos também, que a gente diz assim, poxa, minha melhor amiga é minha mãe, ou meu melhor amigo é enfim, meu irmão. E a gente sabe que tem essas situações que também a gente vai colocar. E tem vezes que não são os da família, são outras pessoas. Mas quando tu entra num grupo de jovens, como vocês se sentiram, talvez, nessa questão de fortalecimento de amizade, de
do sentido da amizade. Vocês conseguiram começar daqui um pouco a identificar quem faz bem, quem faz mal, quem merece amizade e quem não merece? Pode ser contigo, Jean. Sim, até levantando o ponto que a Priscila comentou, né, que para mim o grupo ressignificou muito a palavra amizade. Fez muita diferença mesmo, porque desde o momento que eu entrei no grupo, a palavra acolhida fez total sentido. Então, o acolhimento, a forma como eles nos recebem, é inspiradora, sabe? Então, tendo eles ali para nos dar apoio, nos fortalecer, é sempre fundamental. E acho que a Priscila tocou num ponto muito interessante, né? Às vezes a gente tem, eu preciso de um amigo porque eu estou passando por um momento difícil, né? Ou eu vou pedir para Deus me iluminar porque o momento está difícil. O grupo, além de ressignificar a palavra amizade, para mim ressignificou isso. Eu tenho que olhar para Deus ou olhar para um amigo no momento que eu estou feliz também. Não só para um momento de tristeza, né? Porque o amigo, que nem tu bem comentou, Laura, é aquele que vai vibrar contigo no momento que tu está feliz, que tu conseguiu alguma coisa, que tu conquistou algum objetivo, né? E Deus também, né? Ele vai estar presente com nós na dificuldade, mas acima de tudo, a gente não pode esquecer que Ele está lá também no momento bom. Ele fez parte daquilo, né? E o amigo, ele é, vamos dizer, Eu estava pensando sobre isso ontem à noite. Desde lá, quando criança, né? Uma das primeiras relações que a gente tem, além dos nossos pais, além dos familiares, são amigos. Lá na escola, depois lá para o ambiente de trabalho, na faculdade. Então, os amigos, eles nos acompanham pela vida inteira, né? Uhum. Eles vão mudando, a gente vai se mudando de cidade, vai mudando de emprego, e os amigos vão trocando da mesma forma, né? Mas eles sempre vão estar lá. E acho que é muito importante a gente refletir sobre isso, né? Quem são os meus verdadeiros amigos? Eu estou escolhendo os amigos certos? São esses que eu vou poder contar, que eu vou poder ligar, como o Leandro falou, né? Tô numa difícil lá, posso ligar para ele? Esse eu posso, eu sei que ele vai me ajudar. Consegui a vaga de emprego que eu estava sonhando, vou ligar para o meu amigo para contar, porque eu sei que ele vai comemorar comigo, ele vai ter satisfação naquela minha vitória, né? Então, o grupo com certeza me ajudou muito e continua me ajudando, né? A ressignificar essas palavras e a fazer essa reflexão mais pessoal, né? Que é durante a caminhada da nossa vida, né? Que todo dia é um aprendizado novo, né? Com certeza. E, Leandro, como é que foi para ti essa passagem? Como é que tu sentiu o antes e o depois de um grupo que pode vir com amigos diferenciados, digamos? Você falou um ponto bem interessante, né? De como escolher amigos, né? Principalmente amigos de balada. Uhum. E antes do grupo, do retiro, eu tinha muito essa questão, né? Eu precisava ser amigo de todo mundo, porque ninguém, né? A não ser que tenha ali algum trauma. A Priscila, psicóloga, ela saberia explicar um pouco mais sobre isso. Mas todo ser humano gosta de ser acolhido. Né? Se um ser humano ele se isola, talvez é um ponto interessante de querer entender o porquê desse isolamento. A grande maioria das vezes ou é um trauma ou até mesmo uma depressão. Então, a rejeição humana não é algo natural. Então, eu sempre queria ser amigo de todo mundo. Principalmente nas festas, né? O Leandro chegou, tudo certo. Essa brincadeira. Mas isso não é ruim. Não é ruim. Querer ser bem quisto e ser bom com todo mundo, isso não é ruim. Exato. Isso não faz mal. Só que aí, para mim, o que eu levava muito em consideração? Aquele tipo de carinho, eu conheço a tal pessoa, eu quero o carinho dela, às vezes eu linkava isso como meus amigos. E aí, no curso foi onde que acabou abrindo assim, a visão que, de fato, amigo, se dá autoridade de chamar de amigo, eu sempre relaciono como se fosse um irmão. Pessoas conhecidas e que você quer bem é uma coisa. Amigo, aí eu uso outra frase, né? Quer distinguir se a pessoa é tua amiga ou não é? É simples. O teu maior, vamos dizer, pecado ou o teu maior segredo, se tu contaria para aquela pessoa, tu ficaria tranquilo em contar esse segredo para aquela pessoa? Se a resposta for sim, tu considera como amigo. Caso ao contrário, talvez é uma pessoa conhecida que você quer bem,
né, que vocês tenham contato, mas não se utiliza a palavra como amigo, né, aquele amigo de peito, de fé, né. Isso, e o curso ele me mostrou muito, me deixou muito bem claro, que aí acabou acontecendo de que eu me frustrava muito naquela época, de dizer assim, eu sei que na festa lá, né, não sempre, né, mas às vezes tinha ali uma pequena elevação ali de teor alcoólico, né, nas festas, eu me dava bem com todo mundo. E aí no dia seguinte, ontem estava com a pessoa, hoje já nem me olha na cara. E às vezes a pessoa se frustra nisso. Depois do curso começa a entender, não, mas de fato aquela pessoa não é necessariamente tua amiga, era um conhecido, né? E aí hoje um companheiro de festa, um companheiro de festa, enfim, alguém conhecido, e não que tu utilizava o rótulo de amizade, né? Porque eu entendo hoje que sim, o amigo ele é aquela pessoa algo a mais, que tu tem que, de fato, eu posso confiar meu segredo para o Jean, né? Posso confiar o segredo para outra pessoa, sim. Isso me deixa bem, me deixa calmo, perfeito. Então eu consigo considerar ele como amigo. Até pelo nível de entrega também, né? Porque numa amizade, por exemplo, pode ser possível que tu esteja se entregando e a outra pessoa não. E aí, muitas vezes, a amizade, ela acaba não fluindo, o relacionamento com a pessoa, né? Acaba não fluindo para essa amizade também, né? Como se fosse uma via de mão dupla, né? Exatamente. Se só vai, e uma hora vai congestionar, exatamente, né? Tem que voltar também, né? Acho que é bem importante. Não, com certeza. E assim, a gente também começa a identificar pessoas que nos fazem bem. Exato. Se a gente vê que só vai e que não volta, então isso já não faz bem. Então isso já é uma questão de parar, prestar atenção. Será que está sendo bom? Será que é só um proveito? Será que é... Como a gente pode identificar? Então, está sendo o máximo conversar com vocês essa manhã. E agora nós vamos para um breve intervalo comercial, agradecendo todos os nossos patrocinadores. Lembrando que a loja Beneduzzi está com 20% de desconto hoje. Corre na Beneduzzi, né? De data especial, o Dia do Amigo, passa lá. Então, a seguir, pessoal, nós retornamos com o programa Algo a Mais desta manhã. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Ô Vini, toda vez que termina o programa, cara, me dá uma fome, uma vontade de comer uma coisa diferente. Na semana que vem eu posso te ajudar. Por quê? Vai vir um cara que ele já foi campeão do Super Chef na Ana Maria Braga. Ah, eu sei quem é! É Charlie Tecchio e ele estará contando a sua história aqui nesse sofá. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. No programa Mulheres do dia 21 de julho, estaremos recebendo as representantes do município de Vista Alegre do Prata no quadro Mulheres no Poder.
Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre o Dia do Amigo, hoje dia 20 de julho. E a gente começa a entender, a partir do pessoal que está aqui conosco, o Eleandro, o Jean e a Priscila, como a gente identifica realmente um amigo, como nós conseguimos ter vivências muito gostosas quando que a questão do bem é recíproca. E aqui a gente tem também falando sobre os grupos de jovens que fazem muito bem, que fazem com que a gente possa ter identificar em relação à renovação carismática, que também, Priscila, depois tu fala um pouquinho sobre a parte que vocês também têm um grupo de jovens dentro, mas que tem toda uma família ali que vive a renovação. E como é bacana ter esse entendimento. Eu gostaria, pessoal, de mandar um abraço a algumas pessoas que estão assistindo via Facebook, via YouTube, né? Quero mandar um abraço também para quem está via site ou canal 8 da Dionet, que sei que muitas pessoas estão assistindo pelo canal 8 da Dionet também. Mas o Kleber Comim, boa janta, é fera. O Matheus Toffolo, um abraço, amigos. A Júlia Dallagnol mandando uns palminhas para todos. Aqui eu tô... Um abraço para minha mãe que está assistindo. Eu adoro, porque ela é a minha maior, né, fã, mãe. Obrigada, assistindo. Muito importante para cativar os jovens cada vez mais. E parabéns a estes jovens. A Zulmira Zotes assistindo também. A Rosa Todescato Borsato. Bom dia, ótimo programa. Temos saudades do Brodo do Emaús de Nova Prata também. E temos a Cláudia Primier e outras pessoas que estão assistindo. Pessoal, muito obrigada mesmo. E agora, voltando, né, falando sobre esse dia especial, sobre amizade, e a gente sabe que uma vida sem amizades também não vale nada. Então, vamos saber identificar as nossas melhores amizades para que a gente possa ter uma vida cada vez mais feliz também. Priscila, quando a gente fala, e agora como psicóloga também, né, aproveitando que a gente tem uma profissional aqui, quando se fala de amizade entre idades diferentes, Priscila, porque, por exemplo, a gente fala, tem os grupos de jovens que são mais os jovens, gurizada da mesma faixa etária, enfim. Mas quando a gente começa a entender que tem grupos de idades diferenciadas e que, por vezes, uma pessoa que tem, por exemplo, 20 anos, se dá muito bem e diz, cara, é muito meu amigo, o fulano que tem 50, por exemplo. Como que tu vê essa questão de idades, de diferença de idades? Pensando na questão, né, da fé do movimento em que a gente está falando da participação ali na renovação, né? Uhum. A pessoa de mais idade, né? Claro que não necessariamente ela tenha mais experiência, mas ela vai trazer uma maturidade diferente também para esse relacionamento, né? Essa dualidade, enfim. E pensando na questão da ótica cristã, do grupo de oração, ela também agrega no sentido de, vamos rezar junto, né? Na troca mesmo, né? No dia a dia, assim. E pensando na questão envolta em todos os movimentos da Igreja Católica, o quanto é importante, por exemplo, a gente nutrir, né, amizades com pessoas de outros movimentos, né? Então, por exemplo, assim, eu faço parte da renovação carismática, mas eu sou amiga também de quem participa do Emaús. Eu sou amiga das catequistas, né? Eu tenho catequistas em que eu me dou bem também. Eu tenho pessoas que estão ali comigo, não necessariamente só dentro do movimento, né, em que a gente está aqui. Por exemplo, hoje tem a coordenadora do grupo de oração aqui, a Elisete, né, Defende, que a gente se dá muito bem, mas não necessariamente só dentro do movimento, né, em todas as esferas e em todas as pastorais também dentro da igreja. Porque a gente tem que pensar no sentido do nosso chamado também, né? Se Jesus disse que ele era a cabeça, mas que nós somos os membros, cada um tem a sua peculiaridade, aquilo que agrega, né? A questão da idade ou a questão da experiência, né? Enfim,
a questão profissional ou não, que vai trazer um novo olhar para aquilo. Então, nisso a gente consegue viver a unidade que o próprio Cristo nos chama a viver, né? Dentro da espiritualidade que Deus também vai movendo no nosso coração à medida que a gente vai se entregando nessa amizade. Então, na realidade, o que a gente pode compreender? Fora a faixa etária, fora outras diferenças que eu digo, às vezes, classe social, enfim, a gente precisa entender os princípios que cada um carrega. Quando a gente entende que dentro dos grupos existe um princípio e que todos pensam pelo mesmo, acabam tendo uma vivência e um conhecimento a ponto de dizer, não, eu valorizo esta pessoa por ela ser assim, assim, assado, por ela valorizar o que eu valorizo também. E aí a questão da troca se torna algo muito mais gostosa e é aí que a gente começa a confiar realmente no nosso amigo. E pessoal, falando sobre essa questão de, então a gente tem essa troca, como vocês veem os amigos na vida de vocês hoje, Eleandro? O amigo é um ponto bem importante, né? Onde de fato não tem uma regra, né, básica, como você mencionou, talvez existe a possibilidade de ter amigos de faixa etária diferente, é claro que precisa, né, e tem muito essa utilização, né? Enquanto que a Priscila mencionava, me veio muito na cabeça, claro que não entra no tema amigo, mas é olhar o algo a mais, onde talvez a idade não se baseia. Eu tenho um amigo meu que é empresário lá em Porto Alegre e ele utiliza uma forma de seleção muito boa para os funcionários. Antes de nós começar o programa, nós havíamos conversado, né, de talvez a pessoa ter esse algo a mais, não só currículo. Sim. Onde a seleção dele, a parte da RH da empresa deles, eles sim mapeiam, mapeiam sim, o currículo da pessoa e vão a fundo, mas a última seleção cai para ele. E ele diz um ponto bem principal. A única coisa que eu não olho é o currículo da pessoa. Eu olho o algo a mais. Então, eu olho principalmente a parte de caráter da pessoa. Pergunto o que essa pessoa tem pensando fins, né, em geral, assim, como sociedade, como tudo mais. Que aí ele usa naquela visão que não importa o que a pessoa vem entregar na empresa. Basta ela seguir os princípios da empresa, que automaticamente ela vai conseguir performar. Isso aí dá para trazer muito na parte de amigo, né? Por quê? Talvez não dá para... Não necessariamente os meus amigos só vai ser engenheiro mecânico, por exemplo, né? O meu amigo, vou ter que ter amigos só entre de tal a tal idade ou, enfim, de tal a tal classe social. Isso aí não. É o que tem algo a mais. É o caráter da pessoa. O meu caráter combinou com aquela outra pessoa, pronto. Eu consigo ser amigo através disso. E conseguindo utilizar e se cercar a pessoas que se você se sinta bem, partindo do teu princípio, é fundamental. Né? Então, digamos, eu esqueço quem que é a outra pessoa e sim o que ela tem por dentro. Se eu conseguir trazer essa pessoa para próximo de mim, consequentemente eu vou conseguir levantar, porque a visão dela, sim, depois, na parte tanto profissional quanto parte pessoal dela, ela vai me ajudar a subir e ter um amparo melhor. Com certeza. E como a gente falou desde o início, a questão de saber escolher, a questão de dizer o que bate comigo, o que não, o que é recíproco, o que não. E a gente entende a questão de ressignificar. E, Jean, quando a gente fala sobre ressignificar a amizade, como é que tu compreende a questão de ressignificar? E, às vezes, também, porque a gente sabe que o primeiro portal de amizade deveria ser em casa. Mas muitas pessoas dizem, nem me encontro com meu pai, nem me encontro com a minha mãe, a vida é tão corrida que eu acabo, falando muito com os meus amigos, ou virtuais, ou também não tenho amigos, e aí se torna uma situação bem complicada. Como tu vê essa questão de ressignificar a palavra amigo e dizer que, por exemplo, como eu posso ter bons amigos? Claro, ótima pergunta. Tomando alguns pontos do que o Eleandro comentou, que a Priscila comentou e respondendo a sua pergunta,
muito importante a gente criar conexões, criar as nossas amizades nos princípios que a gente tem em comum, com pessoas da mesma idade ou não, porque o tempo é o nosso ativo, acho que mais precioso, né? Todo mundo tem 24 horas por dia, né? Então, como tu vai investir as tuas 24 horas vai fazer total diferença no teu desempenho, nas tuas relações, na tua vida, né? Então, eu dizer, vou gastar o meu tempo, vou investir o meu tempo com aquelas pessoas, porque eu sei que elas vão me tornar uma pessoa melhor, eu acho que tem muito sentido com a amizade. Então, eu vou para a academia tantas vezes na semana. Eu gosto de ir lá porque eu sei que lá vão ter meus amigos, vão estar me ajudando, a gente vai se divertir, a gente vai conversar, a gente vai refrescar a mente, vai dar uma desligada da pressão do dia a dia, do trabalho, das nossas obrigações mais formais, vamos dizer assim, porque eu sei que eu vou lá, eu vou ter aquele apoio, eu vou ter aquele incentivo, né? Que são as pessoas que têm os mesmos propósitos que eu, as mesmas visões. Vou para uma festa, vou tentar me englobar no grupo que eu sei que vai fazer a diferença para mim, que vai me botar para frente, que vai me fazer algo a mais, alguém a mais, né? Então eu acho que é muito importante e ressignificar a palavra amigo para mim tem muito esse sentido, que as pessoas que convivem comigo me tornem melhor e que eu possa também contribuir com isso para elas, torná-las melhores e nutrir as nossas relações. Eu acho que é muito importante como a gente comentou antes, uma via de mão dupla, né? Tu me ajuda, eu te ajudo, eu tô aqui porque tu precisar, espero que quando eu precisar, você esteja ali também. Então, juntos crescemos, né? Juntos nos desenvolvemos e é assim, acho que é a caminhada da vida, né? E da amizade também, né? Um passinho por vez. E eu sou uma pessoa que gosto muito e tenho muito apreço pelas minhas amizades de pessoas mais velhas. Tenho muitos amigos da empresa onde eu trabalhava algum tempo atrás, que são pessoas mais velhas. E aprendi muito com eles sobre trabalho, sobre vida, sobre como ser humano, né? Como ser uma pessoa cada vez melhor. E é algo que me traz muito orgulho também, né? Então, às vezes, a gente não pode se apegar ao nosso grupo de idade, né? Mas em si, encontrar amigos aonde a gente se sinta bem e aonde a gente possa estar se desenvolvendo, né? Com certeza. E tendo esse entendimento, e eu vejo que, por exemplo, o que me faz bem? Porque tem coisa mais triste do que chegar no trabalho e dizer, cara, não me dou bem com ninguém. Né? Isso é muito triste e isso sim faz com que a pessoa peça demissão ou ela não pare num lugar ou outro, porque tem essa questão de que tu também tem que estar aberto a receber as pessoas, né? Porque às vezes tu tá ali dizendo, estou indo para um grupo, mas eu não tô me encontrando, mas daqui um pouco tu tem que prestar atenção também quais são as tuas atitudes, porque se tu não te encaixa em um, não te encaixa em outro, não te encaixa em outro, alguma coisa está acontecendo. Então é legal também a gente parar e olhar como a gente faz quais são as nossas atitudes, né? Então isso vale muito a pena também pensar. Mas a questão de procurar grupos que a gente se sinta bem, porque vocês devem passar muito pelo hoje eu vou ter um dia corrido, vou trabalhar amanhã, tarde e noite, quase noite, né? Mas eu sei que amanhã à noite vou me encontrar com o pessoal da renovação, por exemplo. Daí dá uma leveza, que coisa gostosa. Aí tu sabe que aquilo já tá te trazendo algo bom, que é do tipo, pelo menos amanhã eu tenho o grupo, eu tenho a Emaúsa, ou eu tenho... Então, a gente sabe que essa leveza, ela faz tão bem, e é ali que a gente começa a compreender como é bom ser bem-quisto e também fazer o bem para os outros. Porque tu diz assim, estou indo para um lugar onde eu estou sendo bem acolhido, faço a diferença, estou indo para fazer o bem para outras pessoas, mas isso me faz tão bem. Porque toda vez que a gente pensa, e ontem a gente falava sobre o Dia da Caridade, aqui com o pessoal também, que foi incrível, e eles dizendo que eu sei que eu estou indo para fazer o bem, mas o bem que me faz é muito maior. Então, é tão gostoso. E como é que tu vê isso, Priscila, dentro, por exemplo, hoje é dia de aproveitar. Claro que entendemos, a gente sabe que a pandemia barrou todo mundo. Eu já vi até a Babi, que participa do Emaús lá de Nova Bassano, fazendo encontro tá lá com o celular ou com...
A gente sabe que isso também fez um mal, porque, gente, como é bom receber um abraço, como é bom estar junto com os nossos, isso é sempre muito bom. Mas como tu vê, tipo, tem o dia de participar. Sim. Linkando um pouco com aquilo que a gente estava falando, né? O quanto, e também aquilo com o que o Leandro estava dizendo, né? Da questão da amizade, de ser só alguém conhecido ou não. O quanto, por exemplo, as amizades que a gente tem, elas acabam também sendo resultado do relacionamento que nós temos com nós mesmos e dentro da fé do relacionamento que nós temos com Deus. Então, aonde eu quero chegar? A partir do momento que eu participo, por exemplo, hoje é o dia do grupo de oração, eba, vamos lá. Mas o grupo de oração, ele me traz o quê? Uma intimidade maior com Deus. Para que no meu dia a dia eu consiga nutrir essa amizade com Deus, me entendendo e assim me abrindo a novas experiências, né? Então, por exemplo, assim, eu posso viver a espiritualidade do grupo de oração no dia do grupo de oração, eu posso. Mas eu posso viver a espiritualidade do grupo de oração também todo dia. Sabendo que aquele dia é especial porque eu vou estar junto com as pessoas que eu amo, né? E a gente sabe que agora, em período de pandemia, é ainda mais rico, porque via Google Meet, né? Mas no dia a dia a gente não tem o contato com as mesmas pessoas, né? Muitas vezes a gente acaba ficando um pouco mais em casa ou no trabalho, acaba se detendo mais a outras questões. Só que a gente não pode se esquecer, primeiramente, de que não é só... A gente precisa também nutrir o nosso ser, né? Como aquilo a gente já estava falando. Então, o quanto a gente precisa ser reflexo na vida dos outros e os outros também para nós, mas a partir também de um relacionamento com Deus. E aquilo que hoje eu também estava falando, que me chamou muito a atenção, foi a questão de, logo no início, né, no quadro anterior, pensando no relacionamento com Deus, né, na questão da amizade também, porque a gente está falando do melhor amigo enquanto nós aqui, mas também a gente tem um melhor amigo que é o Senhor, que é Deus, né. Então, procurar Ele também nas horas boas, né, agradecer quando conseguir alguma coisa na empresa, quando eu conseguir, por exemplo, hoje consegui vencer uma questão que era muito difícil para mim, consegui conquistar uma virtude que era difícil para mim, consegui ter mais paciência, coisas pequenas no nosso dia a dia, né? Que o próprio Senhor também vai suscitando em nós. E eu acredito muito que a vivência dessas virtudes também no nosso dia a dia, Laura, vai refletindo também na nossa vida social, nas nossas amizades, né? E o próprio Deus também vai fazendo com que no nosso dia a dia a gente consiga ter a empatia pelaquela outra pessoa. Tu estava falando também na empresa, né? Quando a gente está num lugar que a gente não sabe, vai ser um peso porque eu não tenho ninguém próximo. O quanto isso gera um sofrimento, né? Uma sobrecarga também emocional, né? Diante dessas questões. Então, tendo essa realidade de fé propriamente, eu sei que em casa, depois que eu chegar do meu trabalho, desse trabalho difícil, eu posso ter um relacionamento com Deus e entregar essas minhas mazelas e entregar esse sofrimento para que Ele possa vir em meu auxílio e em meu socorro, né? E aí isso automaticamente no dia seguinte eu posso nessas migalhinhas no meu dia a dia ir transformando o meu local de trabalho, porque daí eu vou me tornando diferente e a gente já vai vendo que quando eu mudo, o lugar onde eu estou muda, né? Com certeza. Muito bem colocado, Priscila. Muito bonito. E agora a gente vai para uma outra questão, que é o perdão dentro de uma amizade. E a gente sabe que, cara, ninguém é perfeito, né? Existe a questão de que a gente faz bem feito e também faz mal feito. Isso é uma questão de que a gente precisa parar, compreender, saber que nós não somos os donos da verdade e que por vezes a gente erra. E quando a gente vê que estamos entre amigos, o erro, como ele é concebido, e existe a questão do perdão. Como vocês veem isso, guris? Quem que gostaria de falar sobre? Essa parte do perdão, aí, para entender a questão do perdão, né, ela vai muito da outra parte, tipo, para quem que eu vou conversar. É simples, né? Quantas vezes nós fizemos coisa errada para os nossos pais? E quanto rápido foi o perdão deles, né? Porque é algo muito próximo. Para a esposa, para o marido. Tu tem duas escolhas, né? Ou tu perdoa, ou tu vive em pé de guerra por muito tempo.
Então, a escolha é sua. Né? Entender isso e tudo mais. Eu me lembro uma vez um fato que aconteceu com a minha mãe, tempo atrás, né? Cabeça dura eu, né? E houve atrito ali e tudo mais, de repente, questão de 1 minuto depois, estavam os dois se abraçando, tudo certo e ajeitando. Então, quando você tem essa proximidade muito junta, né? É muito fácil o perdão. E aí entra aquela questão, se talvez a outra pessoa, ou eu mesmo, estou sofrendo para perdoar um ato, talvez é algo que essa amizade não é tão próxima, no meu ponto de vista. Tá? No meu ponto de vista, porque eu não entendi, a pessoa me fez tal coisa e não faz sentido a ação dela. Né? Talvez foi algo fora da curva, aconteceu uma vez, beleza, mas se é algo corriqueiro, talvez o teu perdão é de pensar assim, não, talvez eu acho que se eu somente perdoar, que não é uma amizade, é algo além disso. Então, o perdão, ele vem sim, né? Tem amigos, de fato, que eu já errei várias vezes com eles, como eles também erraram comigo, que questão de 1 minuto depois, nós estávamos os dois falando normalmente, porque o perdão fluiu, né? Porque a amizade ali é muito, muito próxima. Em outras questões, às vezes, quando fica aquela... eu te perdoo, tu vai ver a fundo, não é aquela amizade tão próxima assim, né? Com certeza. Esses dias a gente estava conversando, eu e um amigo, e a gente chegou nesse ponto, né? Às vezes uma pequena coisa não sendo perdoada no momento ou algum tempinho depois, né? No dia seguinte ela se torna maior e no outro ela maior. A gente vai alimentando aquilo, né? E aquilo nos deixa para baixo, nos deixa desmotivados, nos causa esse certo desconforto, né? Então, acho que vale bem a calhar o que o Leandro falou. Tornar o perdão rápido. Refletir sobre aquela situação e, em seguida, perdoar ou, vamos dizer, tomar a melhor solução para as duas pessoas, né? Mas o perdão, com certeza, sempre vai ser a melhor, né? E tem que ser verdadeiro, né? Acho que quando um amigo vale a pena, tu tem que pensar diferente. Agora, é alguém que não faz muita diferença pra mim e que errou feio, aí tu vai ter uma outra ideia. Não é que tu não vai perdoar, mas tu sabe que confiar se torna algo um pouco mais difícil. Então, assim, perdão, ele tem que existir para que a gente fique em paz. Exato. Mas que compreenda essas colocações que vocês fazem. Mas tem o lado de que a gente também tem que ver se vale a pena. Eu digo assim... perdoar em 1 minutinho e sair rindo de novo. Isso é maravilhoso. Quando é algo leve, quando é algo que aconteceu, tudo bem, veio e foi. A gente pode ter esse... E quando precisa de um tempo a mais, ou mesmo não. O perdão a gente sabe que faz bem para nós. Então a gente precisa perdoar. Agora a gente também pode medir quem são os nossos amigos para dizer assim, não, então eu vou tomar cuidado na próxima vez que eu realmente achar que eu posso confiar, por exemplo. Com certeza, acho que é muito relevante isso, né? Tá analisando aquela situação de um ponto de vista mais racional e justamente por essa questão, né, para dali em diante olhar as situações de forma diferente para não sofrer do mesmo, né? Com certeza. Até sobre isso que tu estava falando, Laura, claro, né? Faz a gente pensar até sobre a questão do perdão. O perdão, ele não é um esquecimento, né? Então, o quanto a gente, às vezes, aquela situação aconteceu, e aí o perdão vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente tire aquela dor daquela situação. Mas a gente não vai esquecer aquela situação. E não é porque eu perdoei que eu posso, que necessariamente eu vou me tornar junto daquela pessoa novamente, né? Eu vejo entendendo, assim, o perdão como uma resposta ao amor, né? Quem ama, perdoa, né? No sentido de que perdão não é sinônimo de proximidade, né? Porque muitas vezes a gente também tem que dosar o que faz bem e o que não faz bem para nós, né? Como uma questão também pessoal, mas também respondendo àquele chamado que a gente tem, próprio do Evangelho, né? Do amor, da caridade, de fazer o bem e de amar até os nossos inimigos, né? Então, o quanto é difícil muitas vezes isso. Por quê? Porque faz com que eu olhe para o meu orgulho, eu olhe para as minhas questões e avalie aquilo que me gera dor, aquilo que me gera sofrimento. Então, tirar
esse peso da dor, esse peso do sofrimento, sem deixar de avaliar essas questões da proximidade, também se tornam muito importantes, né? Com certeza, muito bem. E, pessoal, bom, agora nós fomos falando um pouquinho sobre todos os âmbitos da amizade. O Dia do Amigo, ele tem que ser bem celebrado e a partir de um programa como esse é bacana ver como a gente pode ter essa visão de amizade, como grupos de amigos fazem a diferença na nossa vida, sim. E imagino que nessa pandemia deve ter feito super diferença poder ainda trocar palavras, enfim. E agora aos poucos com máscara, cuidados, poderem se encontrar. A gente sabe que como é bom aos poucos as coisas irem voltando ao normal, porque a gente sabe que esse círculo de apoio, esses amigos, eles precisam estar aí, porque a gente tem dias que a gente quer contar tudo sobre a nossa vida, e tem dias que o nosso amigo quer contar tudo, a gente tem que estar aí de ouvidos para ele. Então, como é bacana tudo isso, e saber que movimentos como esse fortalecem essa amizade e trazem um entendimento tão grande, que é o entendimento do ser, que não é o entendimento do ter. Eu vou ser amigo, antes de saber o que essa pessoa pode, por vezes, ter. Então, é bacana quando as coisas são recíprocas, quando a gente consegue entender que tem o ir e vir da amizade, isso é ótimo. Então eu gostaria de deixar esse momentinho para considerações finais para essa manhã. Priscila, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar junto também com os irmãos, né, do Emaús, estar comentando e falando sobre essa questão da amizade, o quanto é importante nos dias de hoje estar trazendo sobre isso, né, e falando sobre isso, porque a amizade também gera entrega, gera também, às vezes, frustração das nossas expectativas, né? E o quanto o perdão também é importante. Então, agradeço muito estar aqui com vocês. Lindo te ouvir, Priscila. Muito obrigada. Jean? Também quero agradecer ao convite. A gente fica muito feliz mesmo, em nome de todo o grupo Emaús lá de Nova Bassano. Desejar um feliz Dia do Amigo a vocês, a todos que estão em casa também, que vocês nutram essas amizades, que elas tornem vocês pessoas melhores, pessoas mais fortes. E justamente isso, né? Deixar essa mensagem de que um amigo é alguém que você pode contar, é alguém que você, tanto na boa quanto na ruim, né? Então, um feliz Dia do Amigo a todos e muito obrigado. Valeu, Jean. Muito obrigada a você, Leandro. Faço as minhas palavras do Jean também, agradecer a Conecta, né, ao programa, o convite. Foi um prazer tocar nesse assunto tão importante, principalmente hoje, né, no mundo digital. Se muitas pessoas procuram enlouquecidamente amigos, né, mas um amigo talvez diferente, virtual, né, e um dos pontos que eu levo muito em consideração, antes de você buscar um grande amigo, se busca a si mesmo, né, que nem a Priscila mencionou, através do evangelho, através de algum outro ponto, para você, depois quando se conhecer, buscar pessoas que têm a mesma virtude que você. Eu acho que isso é um ponto extremamente importante, né? E, de fato, feliz Dia do Amigo para todo mundo. Aproveitar muito bem esse dia e quem puder, aproveite com o seu amigo. Com certeza, com certeza. Um agradecimento especial a todos, a Elisete que está aqui com a gente também, e gostaria de mandar um feliz Dia do Amigo também a todos os meus amigos e aos amigos de quem está assistindo, porque é um dia a ser comemorado, é um dia de mandar mensagem, é um dia que enche o celular, graças a Deus enche o celular, né? Porque eu digo que enquanto ele enche, quer dizer que tem amigos por aí lembrando da gente, então muito legal. Não gosto quando as pessoas colocam lá, mandar a toda a lista. Isso eu não gosto, tá? Então, eu prefiro que, querem mandar um feliz Dia do Amigo, que seja meu amigo e me mande. Então, gosto muito. Mas, enfim, brincadeiras à parte. E para quem procura amigos no Tinder, né, pessoal? Nessa questão de redes sociais, falando em amigos virtuais e tudo mais, né? Então, se cuida também, porque a gente sabe que através do mundo virtual não é tão fácil encontrar, assim, verdades absolutas. A gente encontra verdades, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Então, pessoal, a todos um ótimo dia. Convido para que sigam com a programação da Conecta Mais. E hoje à noite temos Hora Bolas, para quem quiser, às 21 horas. E amanhã eu estarei aqui 10h30 da manhã novamente, com as quartas-feiras do Sofá. Então, um abraço a todos e até amanhã.